Como é que é aquela frase mesmo? A vingança não é plena, mata a alma e envenena. Quer saber? Que se dane. Nada é mais pleno do que um prato gelado de vingança passiva-agressiva. Desde encher a banheira de hidromassagem da sua ex com esterco, até projetar Shrek na casa do proprietário babaca do seu imóvel, eu tenho tudo que o seu coração vingativo e mesquinho deseja. Então aperta o cinto porque é hora de mais maneiras passivo-agressivas pelas quais as pessoas se vingaram. "20 toneladas de vingança". Como civis, a gente gostaria de pensar que os políticos estão acima dos atos mesquinhos de vingança, né? Ah, claro que não. Em 2011, Denis Larivière, prefeito de uma pequena cidade em Quebec, no Canadá, estava cansado do longo processo de divórcio que estava passando com a sua ex-esposa Isabelle. Aparentemente, ele se sentia injustamente assediado por suas exigências excessivas. Em vez de abordar a situação de maneira adulta, Denis deu voz ao seu lado passivo-agressivo. Era isso que eu queria. O prefeito esperou até o aniversário da sua ex, e aí entrou em contato com uma empresa de escavação que ele possuía e pediu que trouxessem uma enorme rocha de 20 toneladas. Ok. Quando a pedra chegou, ele anexou uma fita rosa nela e pintou com uma mensagem de aniversário. Depois ele esperou até a noite e dirigiu a rocha até a casa dela com uma escavadeira e descarregou cuidadosamente essa coisa enorme na entrada da casa, bloqueando completamente o acesso. Como era de se esperar, Isabelle ficou absolutamente furiosa quando acordou e viu a monstruosidade na manhã seguinte. E de fato ela foi forçada a contratar profissionais e a polícia para ajudar a se livrar dela. Tenho certeza que eles ficaram cheios de perguntas. Quanto ao motivo pelo qual Denis escolheu uma pedra, aparentemente Isabelle sempre quis uma. Só acho que era uma de diamante no dedo, não uma rocha na entrada de casa. Correspondência. Uma das coisas que mais me irritam é quando os donos de cães não limpam a obra de arte dos seus animais. Vamos lá, né? Não é uma coisa difícil. Normalmente você só tem que lidar com cocô de cachorro aleatório na calçada ou num parque público, mas não no seu próprio quintal. Então, Ashley McKay, de Adelaide, na Austrália, ficou furioso quando saiu de casa e viu um cocôzinho novo bem no meio do seu gramado. Não contente em deixar o dono sair impune desse ato vil de sabotagem, ele voltou pra dentro e verificou as imagens da câmera de segurança. E claro, tava lá o culpado, um cãozinho branco peludo, fazendo o cocô em questão enquanto a dona assistia indiferente. Bom, infelizmente para ela, Ashley a reconheceu e sabia onde ela morava. Sem perder mais tempo, ele pegou um saco e um envelope, voltou para fora e transferiu o cocô delicadamente para sua nova casa de papel. Aí ele selou o envelope com um pequeno bilhete e colocou na caixa de correio dela. E olha só, seu gramado ficou seguro desde então. Acontece que a única coisa mais irritante que correspondência indesejada é um pacote de cocô. E se você não quiser um pacote de cocô na sua caixa de correio, desce ali e clica nos botões de curtir e se inscrever. Eu tô cheio de vídeos incríveis e é a única maneira de garantir que você não vai perder nenhum deles. Tá, eu provavelmente não vou enviar cocô pra você se você não fizer isso, mas você correria esse risco? Bom, vamos voltar pra nossa lista. Vingança verde. Tem um velho ditado que diz: nunca mexa com uma pessoa que tem um projetor, principalmente se ela amar Shrek. Bom, um proprietário de imóvel obviamente nunca tinha ouvido esse ditado. A pessoa em questão expulsou um dos seus inquilinos sem avisar e depois nem deixou ele voltar pra pegar as coisas. Que cara idiota. Mal sabia ele que tinha acabado de expulsar o TikToker Dead Projector Guy, e ele tava com uma sede esmagadora por vingança. O nosso amigo esperou até a noite pra usar um projetor portátil poderoso pra exibir o primeiro filme do Shrek em todo o prédio. Aparentemente essa demonstração de desafio não funcionou de primeira, então ele continuou projetando nosso ogro favorito nas noites seguintes, aumentando tanto o brilho quanto o volume. Você pode pensar que isso faria o proprietário ceder, mas não, e ele ainda se negou a devolver os pertences do cara. Nossa, então o TikToker deu um passo adiante, indo até a casa do cara e projetando emoji o filme na casa dele no máximo brilho e volume. Acho que ele percebeu que é impossível o Shrek ser irritante, mas infelizmente nem isso funcionou. E a verdade é que infelizmente a gente não sabe se ele conseguiu recuperar os seus pertences, mas ele não parou por aí. No final de 2023 ele teve outro plano diabólico: projetar pessoas assustadoras no prédio do antigo apartamento para afastar os possíveis locatários. Definitivamente funcionaria comigo. E até agora essas são as últimas notícias que a gente tem sobre as suas travessuras vingativas. Além do limite. Vizinhos têm o potencial de serem melhores amigos ou piores inimigos. Infelizmente, para o trabalhador da construção civil do Maine, Gabriel Brown, ele se encontrava no segundo caso. Gabriel e sua família estavam em uma disputa de anos com os vizinhos do lado, os Hitters, sobre onde ficava a linha da propriedade entre os dois lotes de terra. Essencialmente, os dois achavam que possuíam mais terra que o outro. As coisas chegaram ao auge quando os Browns trouxeram um agrimensor, que lhes disse que a linha da propriedade passava bem no meio da garagem dos Hitters. Em outras palavras, parte da
garagem deles estava no terreno de Gabriel. Em resposta, o mais jovem dos hitters, Blake, começou a jogar lixo, vidro quebrado e até móveis velhos no quintal dos Browns. Gabriel estava, como você pode imaginar, bem irritado com isso. Mas sendo um trabalhador da construção civil, ele tinha as ferramentas e o know-how para executar a vingança perfeita. Pegando uma serra circular, Gabriel subiu num guindaste montado numa caminhonete que ele tinha. Parece que a coisa aqui tá indo ao extremo. Então ele se posicionou acima do telhado da garagem e começou a serrar precisamente na linha da propriedade. Alguns trabalhos manuais delicados depois e um golpe com guindaste foi tudo que bastou para derrubar um terço perfeitamente cortado da garagem. Gente do céu, o que foi isso? Essa é a disputa de vizinhos mais doida que eu já vi. Gabriel provavelmente vai ter que pagar os danos das suas ações, mas ele segue firme dizendo que não tinha solução melhor. Se você concorda com ele ou não, só vou te contar uma coisa: os hitters nunca mais incomodaram. Piratas de varanda. Comprar na internet e receber no outro dia é uma das maravilhas da vida moderna. Às vezes o entregador pode deixar na sua porta, onde é um alvo fácil para ladrões de pacotes. Sim, esses desprezíveis piratas de varanda existem, coisa que uma mãe do Colorado descobriu da pior maneira em 2019. Como não tinha um bom lugar para os entregadores deixarem os pacotes, ela teve impressionantes 20 pacotes roubados da varanda desde que morava na sua casa atual. Mas depois do último roubo, ela decidiu que bastava. Em um lampejo de inspiração vingativa, a nossa mãe travessa pegou alguns pacotes antigos da Amazon, colocou o conteúdo da sua lata de lixo neles e selou bem para que parecessem novos. Então ela os colocou na varanda e esperou. É claro que no dia seguinte as caixas cheias de lixo sumiram. Desde então a nossa heróica dona de casa descarregou pelo menos mais 2 lotes de detritos para ladrões desavisados. Eu queria só ver a cara deles abrindo os pacotes e se deparando com areia de gato, bituca de cigarro e fraldas usadas. Guiado pela vingança. As pessoas são extremamente cuidadosas com seus carros. Então, se um dono de carro orgulhoso comete o pecado mortal de irritar a pessoa errada, tem uma posse dele que vai sentir o peso da vingança. Em Cleveland, no estado de Ohio, em 2022, um desses donos de carros traiu a namorada. Depois que ela descobriu, sabia exatamente como atingir o cara onde mais ia doer. Sério, olha só isso. Tipo, foi o Wolverine que atacou esse carro? Bom, supostamente ela riscou o carro dele. Tá, mas se ela fez isso usando uma chave, o fabricante deve ter sido o mesmo que fez o martelo do Thor. Bom, depois de investigar um pouco, eu descobri o que aconteceu. Dá uma olhada nisso aqui e vê se te parece familiar. Sim, tá vendo como esses arranhões no carro se parecem? É um anúncio do jogo Diablo 3 Eternal Collection. Então, parece que depois da filmagem, o carro da propaganda foi deixado na beira da estrada e toda essa história de traição foi inventada por um transeunte em busca de fama na internet. Bom, pra falar a verdade, eu fico até mais seguro dormindo essa noite sabendo que não tem um Wolverine vingativo por aí. Do outro lado do oceano, em Devon, no Reino Unido, um ex-amargurado se vingou da sua antiga parceira fazendo isso aqui no carro dela. So, this has been done again by the same people that done it last time. No, it's not trolls off TikTok, it's Jasmine's dead ex-friends and ex-partner. Sério, fatias de queijo. Supostamente essa não foi a primeira vez que o bombardeio de alimentos aconteceu. Eu imagino que não foi a separação mais amigável, mas não tá claro se o ex-raivoso tinha algum motivo pra agir assim. A dona do carro é uma TikToker, e o conteúdo dela é uma mistura saudável de comida e coisas de família. Quer saber o que eu acho? Que o ex dela tava se mordendo de ciúmes. Seja qual for o motivo, sempre é bom lembrar. Se você tem alguma desavença com alguém, é melhor esconder seu carro. Vinganças sonoras. Um dos inconvenientes mais incomuns e irritantes de morar em apartamento é que se você tem vizinhos barulhentos é praticamente impossível escapar. Então a sua melhor opção é revidar. Um usuário do Reddit teve uma solução criativa para o problema do seu vizinho usando um martelo, um motor e um powerbank. Cara, que negócio genial! Outro proprietário de apartamento irritado se vingou do seu vizinho barulhento do andar de cima, colando sua caixa de som no teto. Não me entenda mal, isso aqui é muito bom, mas tá longe de ser a melhor vingança que eu já vi contra vizinhos barulhentos. Esse prêmio vai pro TikToker Joshua Medina. Ele compartilhava uma parede com alguém que consistentemente o mantinha acordado tocando música até altas horas. Depois de uma noite especialmente ruim em janeiro de 2022, Joshua perdeu a paciência e decidiu revidar. Ele colocou a caixa de som na parede e deixou tocando por 8 horas enquanto estava no trabalho. Só que poucos dias depois a vizinha estava de volta, e ela estava tão barulhenta que ele foi forçado a mover a sua
sua cama pra sala só pra conseguir dormir. Pra piorar as coisas, depois de confrontá-la no dia seguinte, ela o chamou de um insulto homofóbico. Era a hora da coisa ficar mais intensa. Joshua saiu no dia seguinte e comprou uma caixa de som bem maior pra tocar uma música bem mais irritante. Seis horas depois ele finalmente desligou, mas só por aquela noite. Joshua continuou tocando música pelos próximos 3 dias, e em algum momento até chamou seus amigos para fazer ainda mais barulho. E se você achou que acabou, isso não foi suficiente pro Joshua. Ele decidiu se mudar, e como despedida, tocou Never Gonna Give You Up do Rick Astley por incríveis 10 horas. Vingança imunda. Términos de relacionamento podem ser complicados, algo que o canadense de 64 anos René Daniel, de Quebec, tornou muito literal depois que a sua esposa lhe entregou os papéis do divórcio em 2013. René é fazendeiro, e fazendeiros têm acesso a muito esterco. Alguma ideia de onde é que isso aqui vai parar? Bom, logo depois de receber os papéis, o velho René correu para fora, e a esposa não o viu por alguns minutos, até que ouviu estranhos barulhos perto da frente da casa. Quando foi investigar, ela ficou chocada. René estava trabalhando arduamente, despejando enormes baldes de esterco de vaca fedorento na banheira de hidromassagem. Ela imediatamente chamou a polícia, mas quando eles chegaram a banheira estava absolutamente cheia, e René não estava prestes a ser preso tão facilmente. Assim que viu os policiais, o homem de 64 anos pulou no seu trator e começou a fugir o mais rápido que podia. Só que o mais rápido que ele podia não era muita coisa. A polícia correu atrás dele enquanto ele se afastava e não demorou muito para que eles o alcançassem, usassem spray de pimenta e o removessem do veículo. Além dessa experiência bem desconfortável, René enfrentou mais de $5.000 em multas por todo o incidente. Valeu a pena? Mas é claro que sim. Implicante. Resolver problemas com carteira de motorista ou passaporte é uma daquelas coisas chatas que todo mundo vai ter que fazer em algum momento. Mas um americano de Montana teve mais dificuldade do que a maioria das pessoas. Enquanto esperava que seus documentos de identificação fossem reemitidos, ele tinha pré-pago para ficar num hotel dentro do seu estado. Só que quando ele tentou fazer o check-in com uma carteira de motorista temporária, o hotel recusou o quarto. Apesar de estar legalmente autorizado a voar domesticamente sem passaporte e de mostrar o seu cartão de crédito e documentos de identificação expirados, a equipe falou que ele tinha que ir embora. E mais, eles nem ofereceram reembolso. Sem conseguir convencê-los, o nosso amigo de Montana foi forçado a encontrar um quarto em outro lugar. Mas ele não esqueceu que ele foi injustiçado. No outro dia, ele retornou ao primeiro hotel, dessa vez carregando uma surpresa especial. Ele comprou um grande cartaz e escreveu com um marcador: "Este hotel tem percevejos". E aí ele ficou na frente da entrada segurando o cartaz. Antes mesmo de passar 1 minuto, os motoristas já estavam diminuindo a velocidade, buzinando e perguntando se era verdade. 15 minutos depois, a mulher que recusou o reembolso saiu, implorando pra ele ir embora. Parece que o jogo virou. O cara se manteve firme, desperdiçando o tempo da mulher o máximo que pôde, até que finalmente concordou em sair, mas com uma condição: um reembolso total. E 2 horas depois de chegar, ele conseguiu exatamente o que queria, mas não sem antes privar o hotel de centenas de dólares em negócios. Isso deve ter doído mais do que a picada de qualquer percevejo. Atritos no trabalho. Se você já teve um emprego, já teve um inimigo no local de trabalho. Convenhamos, né? Ninguém se dá bem com todo mundo com quem trabalha. Formas tradicionais de vingança podem te levar a ser demitido. Então no escritório a agressão passiva prospera. Olha esse usuário do Reddit que se vingou de um colega de trabalho irritante fazendo um café delicioso com uma cápsula de manteiga de alho. Eu imagino que ele misturou a água dessa manteiga com café de verdade antes de entregar pro cara. E eu tô engasgando só de pensar. Em outro lugar, um trabalhador de escritório se ofendeu quando seu colega disse que ele não tinha espírito natalino. Então, para mostrar que o colega estava errado, ele esperou o cara sair e embrulhou todo o seu espaço de trabalho em papel de presente. E, em primeiro lugar, a gente tem esse cara que se chama Jeff Schwast na internet. Jeff estava cansado do seu colega de trabalho narcisista, que é o tipo de pessoa que faz toda a conversa ser sobre ela independentemente do assunto. Então, Jeff escondeu uma pequena caixa de som Bluetooth na ventilação do ar-condicionado em cima da mesa do cara. Então ele repetidamente tocou Stay na live do Bee Gees em um volume tão baixo que só o senhor irritante conseguia escutar. E rapaz, funcionou. Ele sabia que estavam pregando uma peça nele, mas não tinha ideia de como ou quem estava por trás disso. Sem escolha a não ser sentar lá e aguentar, o colega irritante ficou mais e mais frustrado, até que no final do dia finalmente perdeu a paciência, xingou todo o escritório e saiu furioso. Provavelmente isso não impediu ele de continuar sendo um idiota egocêntrico, mas deu a Jeff uma grande satisfação. Uma mulher desprezada.
Relacionamentos podem ser difíceis, especialmente se você descobrir que o seu parceiro é casado com outra pessoa. Bom, foi exatamente esse tipo de problema que Yvonne Wilkins, de 41 anos, enfrentou em 2009. Depois de receber uma dica anônima, ela percebeu que o cara com quem ela pensava estar em um relacionamento monogâmico era casado pelos últimos 8 anos e meio. Tipo, como assim? Mas não se preocupa, que a Yvonne tinha um plano ardiloso para se vingar. O cara em questão era Charles Phillips, um executivo de tecnologia e conselheiro do presidente Obama. Então ele era alguém importante. E Yvonne não era exatamente uma desconhecida. Ela tinha bastante dinheiro, o suficiente para causar um caos absoluto pro seu ex. De fato, Yvonne gastou quase $200 mil em vários outdoors enormes, cada um mostrando uma foto do ex-casal com seus nomes e um link para um site. A razão dos outdoors serem tão caros, ela pagou para que eles fossem exibidos por toda Nova York e São Francisco. Um deles até foi instalado na Times Square, que é um dos lugares mais movimentados de Nova York. Em questão de segundos depois de serem instalados, era só disso que as pessoas falavam, e não era difícil entender o que significavam. Se você entrasse no site, ele levava uma página cheia de fotos de todo o caso. Viagens de barcos, saídas para encontros, até uma vasta coleção de cartas de amor. Charles foi completamente desmascarado, e houve grandes consequências. Apesar de alguma forma manter seu casamento, o estadista envergonhado foi forçado a renunciar tanto seu cargo na área de tecnologia quanto ao conselho do presidente. E Yvonne não tem arrependimentos, dizendo que sua vingança a fez se sentir significativa de novo depois de um golpe tão esmagador. E você, o que acha? Essa foi a vingança perfeita ou ela foi longe demais? Me conta aí nos comentários. Terror do papel higiênico. Se você nunca ouviu falar de toilet papering, se considere sortudo. É uma pegadinha irritante e de muito desperdício, em que os brincalhões cobrem a casa ou o quintal de alguém com milhares de folhas de papel higiênico. Esse ato de vandalismo nem sempre passa impune. Quando Matthew Dean e a sua família se mudaram para sua casa em Utah em 2014, eles foram rapidamente alvo de um grupo de crianças que continuava a jogar papel higiênico por toda a casa. A gangue de jovens também batia nas janelas à noite e, de um modo geral, era uma grande dor de cabeça. Mas quando alguns dos culpados foram pegos pela polícia, os Dean decidiram não prestar queixa. Em vez disso, fizeram algo bem inesperado. Pediram que doassem os rolos restantes a um banco de alimentos. Hein? Isso não é justiça, você deve estar pensando. Bom, os Dean começaram uma campanha pedindo aos moradores que doassem mais rolos, e o esforço se tornou viral. Em poucas semanas, mais de 1000 rolos foram doados para ajudar os necessitados. E beleza, isso tudo é lindo, mas como é que se configura em uma vingança contra os encrenqueiros? Bom, todo episódio expôs o quão estúpidos eles pareciam para toda a comunidade, enquanto os forçava a transformar a brincadeira em algo que realmente ajudava as pessoas. Pode-se dizer com segurança que os brincalhões se sentiram tão envergonhados por tudo que pararam de aterrorizar os Dean e se retiraram de volta para as sombras de onde vieram. Tudo isso sem qualquer ação legal. Só espero que aquele papel higiênico doado não tenha sido usado. Feito pela metade. Eu sempre disse que se você vai se vingar de alguém, não faça pela metade. Mas em 2008, o fazendeiro sérvio de 76 anos, Branko Zivkov, provou que eu estava errado. Ele estava no final de um divórcio conturbado com a sua ex-esposa, e durante o processo judicial, o juiz determinou que ele deveria dar a ela metade de todos os seus bens. Como fazendeiro, isso incluía seu equipamento de trabalho. Sem muita escolha, Branko relutantemente concordou com a proposta. Mas se pensavam que ele ia simplesmente entregar metade das ferramentas que precisava para ganhar vida, estavam muito errados. Branko foi para casa naquela noite e pegou uma esmerilhadeira industrial, basicamente uma máquina portátil super poderosa com um disco giratório que pode cortar metal. Então ele foi para a fazenda e começou a trabalhar, ou seja, ele cortou ao meio todo o equipamento agrícola que conseguiu. Além de ferramentas menores como pás, Branko cortou impiedosamente enormes objetos como balanças para gado, uma grade e até uma enorme máquina de semear culturas. Não se salvou nada. Horas de trabalho árduo depois, o feito estava concluído, pro horror da sua ex-esposa. Se ele não podia usar, ninguém mais podia. Então sim, ele fez as coisas pela metade, mas caramba, foi tão eficaz quanto fazer completo. Vingança na piscina. Acho que tá bem claro que ser vizinho não significa ser amigo. Um proprietário tinha um vizinho cujo cachorro constantemente cavava debaixo da cerca e deixava grandes cocôs no gramado. Não importava quantas vezes o nosso protagonista reclamasse, nada mudava e ele era sempre forçado a limpar ele mesmo. Até que um dia ele teve uma ideia. O vizinho negligente tinha uma piscina ao ar livre e uma área de terraços sofisticadas. Então o homem injustiçado decidiu não pegar os cocôs invasores por uma semana ou um pouco mais, até ter cerca de uma dúzia no seu gramado. Aí sim
ele soube que era hora de agir. Pegou um saco plástico, saiu, pegou alguns cocôs e os lançou no quintal do vizinho. Caprichou na mira e acertou seu alvo, mas foi só o começo. Ele pegou outro cocô e jogou aquele na piscina do vizinho também. Depois outro. E mais um. E só depois dos 12 mísseis de sujeira encontrarem com sucesso seu alvo que ele finalmente encerrou o bombardeio. E aí ele espiou por cima da cerca para admirar seu trabalho. A piscina estava um verdadeiro caos. Justo naquela hora o vizinho saiu de casa exigindo saber o que diabos ele estava fazendo. O cara nem precisou dizer nada. O vizinho olhou para a piscina e ficou de queixo caído. Diz a lenda que ele nunca mais deixou o cachorro passar por baixo da cerca de novo. A United quebra violões. Se você gosta de viajar, sabe o que eu quero dizer quando eu falo que os aviões podem ser um inferno. Desde voos atrasados até passageiros barulhentos e desorganizados. É um alívio quando você finalmente desembarca no seu destino. Mas depois de sentar no seu avião, o cantor e compositor Dave Carroll estava mais preocupado com o que estava acontecendo lá fora. Pela janela, ele viu os carregadores de bagagem jogando seu violão de $3.500 no compartimento como se fosse um saco de batatas. Entrando em pânico, ele chamou a atenção da comissária de bordo, mas ela só disse que não era problema dela. Depois de falar com outros 2 membros da equipe sem sucesso, ele não teve escolha, a não ser sentar e esperar que o voo terminasse. Mas quando desembarcaram em Omaha, já passava da meia-noite e Dave estava exausto. Então ele pegou seu violão e foi pro hotel sem verificar. Foi só quando ele chegou ao local da apresentação no dia seguinte que tirou o violão do case e percebeu que estava completamente destruído. Então ele entrou em contato com a companhia aérea com a qual havia voado, a United Airlines, e explicou a situação. Mas a resposta deles foi a mesma de antes. Eles não se importavam. Na verdade, eles nem assumiram a responsabilidade pelo dano, até que ele conseguiu fazer uma reclamação. Mas meses e meses de ligações e e-mails depois, Dave não estava mais perto de receber o seu dinheiro de volta do que quando começou. Foi bem frustrante. 9 agonizantes meses depois, Dave percebeu que a United tinha projetado todo o seu sistema para frustrar os clientes até eles desistirem. Ele nunca ia conseguir seguir com aquela reclamação. E foi então que o duende passivo-agressivo dentro dele despertou. Com um sorriso satisfeito, Dave sabia o que tinha que fazer. Em julho de 2009, ele lançou a música United Breaks Guitars, que significa United Quebra Violões, e a disponibilizou como um download gratuito. A letra detalhava todo o fiasco, com um refrão mordaz que dizia: "Eu deveria ter voado com outra companhia ou ido de carro, porque a United quebra violões." Dave chegou à fama e a sua terrível experiência com a companhia aérea alcançou milhões e milhões de pessoas. Se saiu melhor do que ele jamais poderia esperar. A United, chocada e humilhada, foi forçada a pedir desculpas a Dave e lhe ofereceu $3.000 de compensação, mas era muito pouco e já era tarde demais. O desastre de relações públicas supostamente fez a United perder cerca de $180 milhões em receita na sequência. Agora, a United já estava passando trabalho antes de todo esse incidente, então Dave não foi o único responsável por isso. Mas o preço das ações caiu impressionantes 10% logo depois, e eu tenho certeza que o vídeo viral contribuiu para isso. Primeiro que ele teve um alcance notável, atualmente com 23 milhões de visualizações e contando. E em segundo lugar, o bombardeio de cobertura da mídia que cercou seu lançamento criou uma corrente de simpatia pública por Dave e hostilidade pela companhia, potencialmente assustando os investidores. E quanto ao Dave? Bom, ele se tornou um palestrante público super conhecido sobre atendimento ao cliente e entrou para a história como uma lenda viva. Acho que todo mundo aqui concorda que esse foi um belo ato de vingança passiva-agressiva. E isso é tudo em termos de histórias sórdidas de travessuras mesquinhas que eu tenho pra você hoje. De qual você mais gostou? Me conta nos comentários e obrigado por assistir.